Fala, meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam todos bem e que a gente consiga fazer um momento de aula aí frutífero, né? De muito conhecimento, de muito aprendizado, para a gente conseguir aí ter um resultado satisfatório. E também espero que vocês estejam satisfeitos, estejam gostando do que estão vendo até o presente momento no curso. Beleza? Hoje, galera, a gente vai dar continuidade aos nossos estudos acerca da competência 3. Continuaremos a competência 3 hoje, tá bom? E eu espero que vocês tenham aí conhecimento dos procedimentos necessários, né, para a gente ter essa noção de como argumentar com excelência. A partir de hoje, tudo aquilo que vocês tinham ou têm de maior dificuldade nessa parte, né, nessa parte do texto, a gente tem que começar a sanar. Porque eu sempre me deparo com as seguintes colocações. Professor, eu tenho muito repertório, eu leio bem, eu tenho facilidade com repertório sociocultural, mas eu não consigo aplicar. Toda vez que eu vou corrigir redação com corretor A, com corretor B, com alguém que vai me atender, sempre tem alguém que me recomenda: olhe, você está com dificuldade de argumentar, olhe, melhore mais, aprofunde mais a argumentação, estou percebendo pouca opinião, tem muita exposição e pouca argumentação. Isso é muito comum de se escutar, né? Você que aqui está me escutando neste momento, talvez já tenha passado por essa situação, tenha voltado para casa com as mesmas dúvidas, né, como está agora neste momento, e até agora não sabe como é esse tal aprofundamento, não sabe o que argumentar, não sabe como colocar isso em prática. Então, o que foi que eu trouxe para vocês aqui hoje? Hoje nós iremos aprender como funciona ou como funcionam os mecanismos argumentativos internamente. Qual é o percurso que nós devemos fazer para que você escreva um texto sem falhas argumentativas? O texto não vai ficar nem subjetivo, certo? Vai ficar somente aquela opinião exacerbada, né? Eu acho, aquele achismo maior do mundo, muito embora não seja assim que se escreva, né? Você não vai escrever desse jeito, mas você percebe no texto que a quantidade dos famosos repertórios não legitimados, né? Ou seja, contando, analisando o fenômeno de acordo com as experiências vividas, de acordo com o que acontece na sua família, de acordo com o que acontece ao seu redor, sem aprofundar, sem dar uma visão mais detalhada sobre o fenômeno e, principalmente, sem conseguir demonstrar o que é critério básico de avaliação, sem conseguir demonstrar conhecimento de argumentação. Certo? Então, hoje, o nosso objetivo da nossa primeira parte da aula é este. Nossa aula hoje está dividida em dois momentos. No primeiro momento, nós iremos trabalhar com a continuação aqui do material. E no segundo momento, me deu um tino, certo, de eu dividir o nosso planejamento hoje com uma análise da proposta da semana. A proposta desta semana, né, eu quero analisar com vocês para a gente ver como a gente pode utilizar os textos motivadores e como é que a gente analisaria uma proposta de modo geral. Digamos que você se deparasse com essa proposta na hora do Enem. O que fazer na hora do Enem com uma proposta desse jeito, sem precisar estar recorrendo a conhecimentos exacerbados de fora da própria proposta? Então, como usar a proposta ao nosso favor? Como utilizar a proposta da redação para deixar você com 70% do seu texto pensado? O resto é mecanismo linguístico que você vai ter que ter de todo jeito, né? A gente consegue sair com a própria lida, e a outra parte, a outra circunstância, né, são os repertórios socioculturais que são adquiridos no nosso curso e na sua vida de estudante de modo geral, com as suas leituras. Beleza? Vamos embora, estamos no nosso módulo aí na página
33. Pode dividir a tela, por favor? Olha só, galera, presta atenção nisso aqui. Argumentação e argumento, o que são e como fazer. Argumentos e contra-argumentos é assim que se faz a história. Ou bem você impõe suas ideias, ou bem aceita as ideias que lhe são impostas. Queira ou não queira, o dilema é esse. Sempre existem forças em oposição e assim, a menos que você goste muito de se subordinar, está sempre em guerra. O animal agonizante, Philip Roth. Então, aqui nós estamos diante de uma colocação muito curiosa do que seja argumento, né? A guerra argumentativa. Por quê, professor? Porque argumentar, né, é usar a língua em sua manifestação maior de convencimento. E não em termos de execução, propriamente dita. Mas quem tem poder persuasivo, isso aí varia muito, né, de como se utiliza, e quem consegue pensar argumentativamente, larga na frente do ponto de vista textual, larga na frente do ponto de vista intelectual, porque você não só consegue argumentar bem, você não só consegue expressar-se bem, como também consegue reconhecer quando alguém está argumentando bem ou não o está fazendo. A argumentação é imprescindível na construção de qualquer texto dissertativo. Um texto desse gênero não se constitui como texto se não há nele defesa de opiniões e ideias expostas pelo autor. Argumentando, o aluno, ao escrever sua redação, aprende a questionar suas próprias opiniões, pois a partir do momento em que ele tem que justificar suas crenças, ele se depara com uma interessante questão. Por que eu penso da maneira que eu penso? Por que eu acredito nas coisas em que acredito? A competência argumentativa consiste em expor com clareza razões e argumentos para defender opiniões, concepções ou comportamentos. Explica ou serve de elemento articulador na busca de alternativas diante de problemas. E aí, minha gente, é interessante perceber que a argumentação ela passa por uma série de processos, né, para você reconhecer quando você consegue argumentar bem. Porque quando se fala aqui de você questionar suas próprias opiniões, isso é muito importante, como a Natália acabou de falar, é muito massa e importante. Isso é muito importante para a construção do texto. Porque a coisa com a qual eu mais me deparo é de textos que não têm noção de força argumentativa. Nós já conversamos sobre isso no início do nosso curso, certo? Nós já conversamos sobre isso. E nós já discutimos que força argumentativa diz respeito a quanto mais objetivo for o argumento, mais forte ele é. E essa noção de objetividade, muitas vezes a gente se perde nessa noção. Muitas vezes a gente não consegue justificar bem essa noção de objetividade. E um resumo rápido do que eu posso mostrar para vocês, de que a gente não tem noção dessa força, é num tema, por exemplo, pode abrir o quadro aí, por favor? Eu vou mostrar a vocês o que é a noção que a gente tem, ou pelo menos deveria ter, de força argumentativa. Você tem um tema aqui, vou falar um tema aqui de violência urbana. Certo? Violência urbana ou segurança pública. Violência urbana no Brasil contemporâneo, certo? A gente tem um tema dessa natureza de violência urbana, e aí a gente tem que escolher lá na nossa tese as duas principais causas pelas quais a violência urbana ocorre no Brasil, ou do modo como ocorre, né? Não é só porque ocorre, mas porque ocorre do jeito em que ocorre. E aí você tem que escolher duas, porque é uma para cada parágrafo de desenvolvimento, certo? Isso aí é a sua obrigação. Aí, digamos que você escolha você tem duas opções. Uma já está preenchida. Você tem duas opções. Digamos que a primeira opção que você escolha para a questão da violência urbana seja a questão da impunidade. Como é que está o quadro aí, por favor? Tá legível, Natália? Me confirma aí. Ok.
Ok. Você escolheu aqui a opção impunidade, certo? Para você desenvolver no primeiro parágrafo do desenvolvimento. No segundo parágrafo é um tá bronca. No segundo parágrafo do desenvolvimento, né? No segundo parágrafo é um tá bronca. Você tem duas opções. A sua mente, naquele momento aí, no momento da prova, lhe vieram duas opções. A primeira foi a questão da desigualdade social. A desigualdade social como sendo uma das causas da violência urbana brasileira. E a segunda opção, deixa eu ver se cabe aqui no quadro, vai caber. E a segunda opção é a questão do desvio de caráter. A famosa criminalidade por escolha. Veja bem onde eu quero chegar. Aqui está tudo bem, a gente não vai discutir o tópico 1, eu só quero mostrar a vocês que vocês estariam aqui, no momento da escrita do texto, vocês estariam confrontados com estas duas possibilidades. Com a possibilidade de vocês argumentarem ou sobre desigualdade social, desenvolverem, né, a argumentação, ou sobre desigualdade social, ou seja, a criminalidade e, consequentemente, a violência é fruto da desigualdade social, ou você tem que escolher que a criminalidade ou a violência é fruto do desvio de caráter do indivíduo. Escute bem. Chegou a hora de fazer escolha. Tanto é que nosso próprio modo, daqui a pouco, o modo da gente vai tratar sobre isso. Eu quero antecipar só para eu mostrar a vocês, certo? O peso que existe você saber o que é um argumento forte e um argumento frágil. Não é fraco. Não tem como discutir. Não, tem como discutir. Argumentos subjetivos também tem como discutir. Praticamente todo tipo de argumentação tem como discutir. Do ponto de vista lógico, todo argumento ele é discutível, né? Afinal de contas, não sei se vocês sabem disso, se não sabem, eu vou dar só uma palhinha, né, pequena aqui. Todo argumento ele mantém essa estrutura, minha gente, aqui, ó. Todo argumento mantém essa estrutura aqui, certo? Isso aqui é um conjunto de premissas, certo? Isso aqui é um conjunto de premissas. Isso aqui são relações lógicas. E isso aqui são deduções. Deduções. Ok. Então, por isso que eu falei que do ponto de vista lógico, porque isso aqui é praticamente matemático, certo? Então, você tem aqui premissas, você tem aqui relações lógicas, que também podem ser chamadas depois de relações argumentativas, depois pensando nisso, né? E depois você tem uma série, um conjunto, não é só um apenas, de deduções lógicas a partir das premissas tomadas, certo? Aí você se professor, mas por que todo argumento é discutível? Por que todo argumento ele é questionável nesse ponto de vista? Porque se você arrumar outro conjunto de premissas, outro conjunto desse aqui, ó, vê só. Se você arrumar outro conjunto desse aqui, que se encaixe aqui, ó, nessas premissas, você está arrumando um argumento que questiona essas premissas. E se você arrumar outro conjunto de premissas que questiona o conjunto de premissas que questionou esse conjunto de premissas, aí você vai conseguir argumentar contra aquilo. Se ligou aí? E isso vai tender ao infinito. Certo? Exatamente, o método cartesiano. Isso vai tender ao infinito. Então, do ponto de vista lógico, todo argumento é questionável. Todo argumento pode ser contra-argumentado. É claro, evidentemente, que nós temos os argumentos dedutíveis e os argumentos indutíveis, ou os argumentos dedutivos e os indutivos. Uns são mais fortes do que outros, né? Os argumentos dedutivos possuem comprovação válida. Os argumentos indutivos possuem comprovação inválida. Isso significa dizer que são ruins, só são um pouco mais difíceis de serem comprovados. É nisso, inclusive, que se baseia a ciência, para quem não sabe.
né? A ciência não trabalha com dedutibilidade. A ciência trabalha com indutibilidade. É diferente. Os argumentos científicos, eles são inválidos. Professor, você está ficando doido. Que cientista é o senhor para dizer isso? Minha gente, eu estou falando do ponto de vista lógico. É só você conhecer o conceito de validade e de invalidade que existe na lógica, né? O conceito de validade e de invalidade da lógica diz respeito ao fato de você poder comprovar, certo? De você poder comprovar a veracidade das premissas. Então, se você diz, todo homem é mortal, Diego é homem, logo Diego é mortal. Então, se você for fazer essa relação, você vai perceber que isso é um argumento dedutível. Porque se Diego é homem, logo Diego é mortal. Não tem como questionar. Não há questionamento quanto à veracidade desses fatos. A premissa, ela é naturalmente verdadeira. A conclusão, consequentemente, tem que ser. Por isso é o que a gente chama de argumentos necessários, né? Necessariamente, se Diego é homem, necessariamente ele é mortal. Agora vamos a outro argumento. Eu quero usar agora o contexto que a gente se encontra, tá? Digamos que eu tenha feito o tal tratamento precoce para a COVID, utilizando o coquetel de medicamentos. Eu tive COVID, certo? Isso não é verdade, ok? Mas eu estou exemplificando. Eu tive COVID e eu tomei um kit de medicamentos, certo? Para supostamente me curar daquela doença. Então, eu tomei e outras milhares de pessoas pelo Brasil tomaram. Todas essas... digamos que 20 mil pessoas tenham tomado esse coquetel. 10 mil pessoas ficaram curadas. Foi por causa do coquetel? Não sei. Não tem como comprovar. Mas pode ser e pode não ser. Então, a relação agora não é mais de necessidade, agora é de complementaridade. Os argumentos deixaram de ser dedutíveis e passaram a ser indutíveis. Por quê? Porque não necessariamente nós que tomamos o coquetel nos curamos por causa dele. Diferentemente do argumento anterior. Necessariamente, se eu sou homem, eu sou mortal. Não tem como não ser. Se eu não for homem, eu não sou mortal. Certo? Levando em consideração que a premissa todo homem é mortal é verdadeira. Agora, a premissa de que eu fui curado e tomei coquetel, essas duas premissas, elas não são necessárias. Pode ser, pode não ser. Quem iria comprovar isso seria uma série de estudos, né, e de exames feitos acompanhando, exame de sangue, acompanhando a ação desses medicamentos no meu organismo, né, para dizer assim, Diego se curou por causa do coquetel. Por que eu falei que a ciência é baseada nisso? Porque toda pesquisa científica é assim que funciona, minha gente. Não é com todo mundo que se faz a pesquisa científica. Então, existem artigos hoje em dia, certo? Artigos científicos que estão aí evidenciando o uso da hidroxicloroquina e da ivermectina para o tratamento. Existem outros que não desfazem essa história. Então, por isso que a gente trabalha com indutibilidade. Natália, não passaria a ser dedutivo. Por quê? Porque não é universal. Ainda assim, é passível de questionamento. A premissa permanece sem ser verdadeira, porque ela seria verdadeira só para mim. Certo? Ela seria verdadeira apenas para mim. Exatamente, não seria absoluto. No meu caso, né, no caso do primeiro conjunto de argumentos, aí sim, porque nós estamos mexendo com um conhecimento de altíssimo grau de objetividade, porque todo homem é mortal. Certo? A não ser que nós descobríssemos que algum homem não é mortal. Então, se algum homem não for mortal, a premissa passa a ser falsa. Beleza? Então, por isso que a ciência, de modo geral, ela trabalha com indutibilidade e não com dedutibilidade. Pesquisa de modo geral também. Toda pesquisa, X% da população brasileira, inclusive teve agora uma pesquisa veiculada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né? 40% da população, da população brasileira sentiu tristeza ou depressão. Aí quando você vai olhar o recorte, sei lá, foram entrevistadas
2.000 pessoas. Mas o Brasil tem 210 milhões de habitantes. Então, esse argumento é o quê? Ele é indutivo. Certo? Então, 40% de 2.000 pessoas alegaram isso. Logo, 40% da população brasileira passou pelo mesmo problema. Epa, não é bem por aí. Pode se questionar, mas tem validade. Entendeu? Por isso que a gente diz que tem validade, porque aplica-se, queira ou não queira, a um conjunto de pessoas, a um conjunto de envolvidos nessa pesquisa, certo? É muito bom. Isso é muito interessante a gente perceber, você começa a entender como é que funcionam essas questões. Direito funciona assim, minha gente. Direito não trabalha com dedutibilidade, trabalha com indutibilidade, certo? Argumentos indutivos e não dedutivos. Beleza? Muito bem. Quem puder investir nisso aí qualquer dia, não vai se arrepender, não. Esse monte de nome difícil aí é só o começo. Depois vai começando a ficar mais organizado. Então, nós estamos aqui discutindo essas questões. A gente está aqui para discutir se violência urbana está no âmbito da desigualdade social ou no desvio de caráter. Ou, claro, os dois. Só que, para nós aqui, os dois não é uma opção. Afinal de contas, tem que escolher apenas um. A pergunta que eu faço é: qual desses dois aqui, minha gente, é o mais objetivo? Consequentemente, qual desses dois é o mais forte? Qual dos dois é o mais objetivo? Consequentemente, qual dos dois é o mais forte? Aí você, professor, é claro que o mais objetivo é desigualdade social. A minha pergunta é, por quê? É justamente isso. É justamente a partir disso que eu vou averiguar qual é a sua noção de objetividade. Geralmente, quando alguém diz isso, que desigualdade social é mais objetivo, alega a seguinte constatação: porque é mais fácil de falar. A resposta já está pronta, eu conheço de longe. Toda vez que eu pergunto isso, a resposta já vem logo na lata. Porque é mais fácil de falar. E eu faço outra pergunta em cima: por quê? Por que é mais fácil de falar? Porque nós recorremos a determinados conhecimentos que estão mais palpáveis. Quando nós iremos discutir desigualdade social, a gente vai discutir com conhecimentos, além de históricos, também muitos dados. A gente vai pegar dados da porcentagem, por exemplo, de negros em presídios, analfabetos, assassinados, na escola, em altos cargos, pobres. Quando você vai perceber isso, você percebe que o Brasil é um país segregador por natureza. Essa quantidade de negro que passa pelo processo de marginalidade no Brasil é muito objetiva. E isso nos leva a deduzir que a desigualdade social contribui para esse quadro. Então, Natália, como você falou, porque ele é o mais dedutivo. Ou seja, é aquele que chega pelo menos perto do que a gente imagina por dedutibilidade. Mas nem é, está muito longe ainda. Mas a indutibilidade da desigualdade social, certo? É maior do que a do desvio de caráter. Certo? Essa palavra absoluta é muito forte, mas a gente usa em algumas ocasiões, né? Porque absoluta é taxativo, né? É uma coisa assim completamente sem discussão, né? Mas é mais ou menos por aí mesmo. A gente trabalha com essa questão. Então, a desigualdade social está mais palpável. Nós podemos recorrer a conhecimento de história, podemos recorrer a conhecimento de sociologia, de filosofia, em algumas ocasiões também, para tentar explicar essa formação cultural brasileira, para tentar explicar e defender-se desse argumento, porque isso é uma premissa. Isso aqui é uma premissa. A premissa é: a violência urbana brasileira deriva da desigualdade social. Isso aí é uma premissa. Lembra da estrutura do argumento? Premissa, relação, dedução. Então, as relações, a gente está fazendo isso aqui agora. As relações, estamos aqui cogitando. Relação, por exemplo, de causalidade. Beleza? Relação de causalidade ou de consecutividade, mesma coisa.
relação de exemplificação, relação de oposição, relação de continuidade, relação de comparação, relação de concessão, relação de alternância. Bom, existem inúmeras relações lógicas que depois passaram a chamar relações argumentativas e relações discursivas também. Ok? Então, a gente tem essa aqui para a desigualdade social, nós temos mais facilidade em busca dessa objetividade. Quando a gente vem para cá, não é que seja inexistente, não é que existam repertórios, e aí eu vou usar o termo técnico do Enem, para a gente não ficar muito distante da realidade do Enem, o conjunto de repertório sociocultural disponível para desigualdade social e para desvio de caráter, além de ser quantitativamente menor, qualitativamente também é menor. É mais difícil, é mais subjetivo. Por quê? Professor, onde é que a gente vê que desvio de caráter, né, é a tônica maior da criminalidade? A gente vê isso na psicologia, a gente vê isso no direito também, numa disciplina chamada criminologia. Existem algumas linhas que trabalham com isso. A gente vê isso também na teologia. Teologia moral, a gente vê isso. São Tomás de Aquino, por exemplo, discute essas questões. Certo? De inclinação para o pecado. Aí você, professor, mas isso é um argumento válido? É claro que é válido. Como é que um argumento de São Tomás de Aquino não é válido? É claro que é válido. Agora, você, na sua abençoada prova do Enem, você vai recorrer a São Tomás de Aquino para explicar a violência urbana brasileira, ou você vai recorrer aos dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública? Ok? Que maravilhoso seria que recorresse São Tomás de Aquino e que a gente percebesse que a pessoa tem domínio daquilo e que vai desenvolver toda aquela linha mostrando que, independentemente do contexto social em que uma pessoa se encontre, a pessoa só é criminosa se quiser. Isso é uma defesa defensável, me permitam o pleonasmo. Isso é um argumento comprovável. É sim. Eu não estou falando que ele é absoluto e dedutível. Eu estou falando que ele é comprovável. É outro departamento. Eu acabei de explicar isso a vocês ainda agora. Ok? Então, a força argumentativa, ela é medida, minha gente, desse jeito. Qual dos dois é mais objetivo? A qual dos dois a gente tem como recorrer com a quantidade maior de repertório sociocultural? Então, não tem o que discutir. E aí eu volto para o material, para o questionamento que foi feito. Né? Nós nos questionamos os nossos pontos de vista. Você não... Redação, anota esse negócio aí. Redação de Enem não é página de rede social em que você está sendo convidado a dar sua opinião. Ponto. Você não está sendo chamado a dizer o que você acha sobre o tema. Não é isso. A argumentação está longe de ser isso. Está longe de ser isso. Você está sendo convidado a ser coerente. Tudo aquilo que você acha dá para ser provado coerentemente com argumentos e repertórios objetivos? A pergunta é essa. Porque você pode achar isso. Eu acho que é desvio de caráter. Bom, prove. Aí você vai provar dizendo assim, mas é porque se todo pobre fosse roubar, nós tínhamos mais ladrão do que habitante no Brasil. Esse raciocínio, ele é extremamente indutivo. Extremamente indutivo. Certo? Mas é válido. Só que veja, qual é a objetividade que tem esse seu raciocínio? Ele é puro, ele é completamente autoral. Para a finalidade da nossa prova, isso não tem validade. Aliás, perdão, a validade é menor. A avaliação é menor. De fato, se você for fazer essa multiplicação e esse senso de proporção, é um argumento interessante. Você faz, rapaz, é verdade mesmo. Porque tanto pobre que existe no mundo, no Brasil, sobretudo, tanta gente passando dificuldade, imagine se todo mundo fosse roubar e matar.
como justificativa de que o contexto social em que as pessoas se encontram é desfavorável. O mundo tinha mais ladrão, o Brasil tinha mais ladrão do que habitante. A linha de raciocínio, ela é boa, ela é indutiva, mas na hora de você comprovar com o famoso repertório sociocultural, aí é onde você se perde. É onde você vai ter que lutar para isso. Quando tu falas Hobbes, Natália, Hobbes, ele diz que é preciso existir o Estado, porque a natureza do homem é má. Certo? A natureza do homem é má. Então, assim, se for para discutir que a natureza é má e que por isso ele é criminoso, aí eu lhe pergunto, e por que é, então, que as outras pessoas não... Quem é honesto é por quê? É porque se desviou dessa natureza má por algum motivo? Por qual motivo? Por obediência a Deus? Por uma questão religiosa? Como é que fica a discussão a partir de agora? Não sei se você percebe que quando está começando a escapar, né, dos dedos, está começando a escapar. Exatamente. A discussão é exatamente essa. Como vocês que estão assistindo gravado agora, vocês não vão ver o que a Natália falou. A Natália falou, tem a subjetividade também. É aí onde está o problema. Agora, Natália e demais colegas que estão nos assistindo, isso é um problema para a redação do Enem, viu? Não é um problema para uma discussão de bate-papo com os amigos, de rede social, de grupo de WhatsApp, não. Pelo contrário, isso é riqueza, enriqueceria o debate. Mas para a redação que a gente está querendo escrever, isso não é legal. Por isso que eu disse a vocês, redação de Enem, você não está sendo convidado a dar sua opinião. Entretanto, se você tiver como alinhar sua opinião com uma argumentação fortemente objetiva, aí beleza de Creuza, acabou o problema. Fica massa. Mas se não, está na hora de você abrir mão da sua opinião tão valiosa para você poder atingir ao objetivo textual. Tudo bem? Estamos conversados? Deu para entender aí? Espero que sim. Ok, vamos ao material. Pode colocar só o material na tela, por favor? Olha só. Quando escreve um parágrafo argumentativo, o aluno deve se perguntar: o que estou tentando provar nesse parágrafo? Que ideia quero transmitir ao meu leitor? Essa ideia, essa opinião que será transmitida ao leitor, deve ter uma justificativa. Ou seja, algumas afirmações que vão defender o que o aluno deseja dizer. Essas afirmações que defendem uma opinião são chamadas de premissas. Olha aí, galera. É importante entender que deve haver uma relação lógica entre as premissas e a ideia que está sendo exposta. Trocando em miúdos, as suas premissas precisam encaminhar a sua discussão para uma dedução lógica. Isso é chamado de coerência, certo? Não pode ter premissa que encaminhe para deduções ilógicas, tá bom? Além disso tudo, é importante que saibamos diferenciar argumento de argumentação. O argumento é a defesa, isto é, na tese, quando problematizamos um tema, lançamos mão de causas ou efeitos que esse problema pode suscitar, para logo após, nos parágrafos argumentativos, defendê-los. Pois bem, essas causas ou efeitos são os argumentos, que são as premissas, pessoal. Ou seja, o que vai ser defendido. Quando você lança mão dos argumentos na argumentação, utiliza um repertório para legitimá-lo e depois pratica autoria, ou seja, análise, você acaba de fazer uma argumentação. Assim, a argumentação é igual a argumento mais repertório mais análise. Pode abrir aqui a tela? Preste atenção. A partir de agora, nós iremos discutir, nós iremos mostrar, passo por passo, como é que a gente constrói um parágrafo de desenvolvimento. Tá? Claro que não vai acabar agora, evidentemente, mas vocês precisam ter muita atenção a partir de agora, em como é que a gente vai desenvolver esses parágrafos argumentativos. Beleza?
A argumentação é tudo. É todo o desenvolvimento. Não é apenas o que você está exprimindo de ponto de vista. Divida o material aí. Abaixo, analisemos um texto, identificando cada elemento desse. Agora vocês vão perceber que opinião não é sinônimo de argumentação. É outro problema também. É outro problema. A gente confunde demais opinião com argumentação. Opinião é apenas a defesa. Opinião é a premissa. Opinião é a premissa. A argumentação é premissa, relação, dedução. Ok? Pode colocar só o material. Acompanhe a leitura aí com atenção. De acordo com a Constituição... o tema deste texto é evasão escolar no Brasil. Tá bom? De acordo com a Constituição Federal de 1988, a educação é um direito de todos e dever do Estado. Porém, de forma lamentável, na prática, esse direito não é devidamente assegurado e possível para todos no Brasil. Dessa forma, é evidente que vários cidadãos brasileiros possuem dificuldades em relação ao ensino, devido principalmente à evasão escolar e à falta de motivação para seguir estudando. Vou continuar a leitura, a gente vê tudo de uma vez no final. Em primeiro lugar, é evidente que a evasão escolar contribui diretamente para o índice de analfabetismo no Brasil. Tal realidade pode ser evidenciada através de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, os quais mostram que 6,6% da população brasileira é analfabeta. A partir disso, pode-se deduzir que tal fenômeno é ocasionado, dentre outros fatores, devido à necessidade que o indivíduo possui de ajudar financeiramente seu núcleo familiar e então ele começa a trabalhar e muitas vezes prefere abandonar os estudos porque não consegue conciliar a rotina de deveres. Ademais, a questão socioeconômica desfavorável em algumas ocasiões, infelizmente, impede que o cidadão tenha a oportunidade até mesmo, dar início à sua vida escolar, tornando-se assim um analfabeto absoluto, o que revela a necessidade do combate à evasão escolar. Em segundo lugar, é necessário analisar que o monótono sistema de ensino atual acaba por desmotivar o aluno e por dificultar o interesse pelo estudo e pela continuidade dele. Nesse contexto, é possível analisar a música Estudo Errado, de Gabriel, o Pensador, na qual ele critica a forma de ensino que vigora, o qual é caracterizado pela ineficácia e por não estimular o aluno a pensar, a interpretar e a desenvolver senso crítico. Dessa forma, é possível compreender que o aluno não desenvolve habilidades que permitam que ele alcance verdadeiramente o domínio da leitura e de outros mecanismos intelectuais, tornando-se assim mais suscetível à desinformação e à alienação. Pode dividir aí a tela? Eu não vou ler a conclusão não, viu, pessoal, porque não faz parte da nossa análise não, aqui não. Olha só, eu quero só sublinhar aqui rapidinho a parte de vermelho aqui. Falta de motivação para seguir estudando, que é o segundo argumento. Eu vou sublinhar aqui de amarelo, ok? Para vocês perceberem aqui a retomada. Pronto, essa parte aqui, certo? Vocês perceberem aqui, porque não houve a discussão, não. Olha só, o que é que nós temos que pensar agora? Primeiro, como é que funcionou essa argumentação aí?
Como funcionou? Primeiro, percebam logo de cara aí o projeto de texto. Beleza? Quais foram os dois argumentos? Evasão escolar, falta de motivação para seguir estudando. As duas premissas. É isso que a gente tem que perceber. Deixa eu ir para o quadro aqui. Abra aqui o quadro, por favor. Só o quadro inteiro. O que é que a gente tem que perceber, galera, a partir dessa relação, dessas relações aí? A gente tem que perceber as premissas. Eu vou colocar aqui premissa 1, certo? Para a gente perceber. Relação 1. Dedução 1. Dedução ou deduções. Tá? Presta atenção. Premissa 1 para esse tema aí. Tem evasão escolar. Evasão escolar. Repara. Evasão escolar. Qual foi a relação estabelecida? Professor, que relação é essa? É a relação de sentido, galera. Olha só. Abre o material aí. Divida a tela, por favor. Vê só. A partir disso, pode-se deduzir que tal fenômeno é ocasionado, dentre outros fatores, devido à necessidade que o indivíduo possui de ajudar financeiramente o seu núcleo familiar. E então ele começa a trabalhar e muitas vezes prefere abandonar os estudos porque não consegue conciliar a rotina de deveres. Depois, a questão socioeconômica desfavorável, em algumas ocasiões, infelizmente, impede que o cidadão tenha a oportunidade até mesmo de dar início à vida escolar, tornando-se assim um analfabeto absoluto, o que revela a necessidade do combate à evasão escolar. Então, não sei para vocês, mas olha só, a parte que está sublinhada, tal fenômeno é ocasionado. É ocasionado. Galera, isso aqui é uma relação de quê? Causa mais o que, meu povo? Relação de causa mais efeito. O que está sublinhado é causa, o que está em negrito é efeito. Vamos perceber isso aqui? Bota só o material, por favor. Tal fenômeno é ocasionado. Tal fenômeno é ocasionado, devido à necessidade que o indivíduo possui de ajudar financeiramente o seu núcleo familiar. O que ele faz? Quais são os efeitos? Vou mudar a cor aqui. Começa a trabalhar, prefere abandonar os estudos porque não consegue conciliar a rotina de deveres. Consequência. Volta para as causas de novo. Ademais, além disso, a questão socioeconômica desfavorável. Professor, mas isso aí é outro argumento? Não, minha gente. Isso aqui é mais um conjunto de deduções a partir da mesma premissa, que é a de evasão escolar. Ele está mostrando mais um motivo pelo qual a evasão escolar é um fator que contribui para o déficit educacional brasileiro. Então, a questão socioeconômica desfavorável em algumas ocasiões, infelizmente, impede que o cidadão tenha a oportunidade de até mesmo dar início à vida escolar. Causa, efeito, torna-se um analfabeto absoluto, o que revela a necessidade do combate à evasão escolar. Eita, era de azul que eu ia colocar. Deixa para lá. Ok? Coloca aqui só o quadro. Olha, galera, presta atenção. Então, a premissa 1 é que a evasão escolar, certo? Deixa eu ver aqui o quadro. Contribui para uma educação ineficiente. Beleza? Aqui é o conjunto de premissas. Vou até botar o sinalzinho aqui para não perder o costume. Parece aquele jogo da forca, né?
Mas são realmente, né? A questão socioeconômica, né? Termina sendo a mesma coisa. Agora, sim, são a mesma coisa, Natália? A pergunta dela foi o seguinte: questão financeira e socioeconômica não são a mesma coisa, não. Ele está jogando aqui uma relação de sinonímia, ou até mesmo de hiponímia, talvez, acho que sinonímia mesmo. Uma relação de sinonímia, Natália, para ela colocar dois efeitos diferentes. Né? Para colocar a questão da evasão por causa de abandonar os estudos devido à questão do núcleo familiar, né? Precisa trabalhar para ajudar em casa e também, ao mesmo tempo, trabalhar na escola e nem chegar aí à escola. Então, é como se fosse uma dupla consequência da questão socioeconômica. Entendeu? Da questão financeira ou socioeconômica. Então, ele diz, ó, a questão financeira tem como consequência primeira a evasão escolar. Por quê? Porque, estando na escola, o aluno tende a trabalhar para ajudar a família. Mas, como outra consequência, entendeu? Além disso, como outra consequência, é tanto que ele bota o ademais, né? Além disso, como outra consequência da questão econômica, o aluno pode chegar a nem ir para a escola. O aluno não, o indivíduo, né? Isso, exatamente, foi. São duas consequências para a mesma causa. É tanto que ele retoma. O termo que ele retomou aqui, que você perguntou se era a mesma coisa, é a mesma coisa. E foi intencional. Certo? Foi intencional. Beleza? Espero que tenha entendido. Beleza. Aí vem pra cá, ó. Vamos para a relação de causa e efeito. Ó. Isso aqui, ó, é esse símbolo aqui. Né? Relação de consequência semântica. Beleza? É a relação de causalidade. E aqui as deduções, ou seja, as consequências. O que é que a gente pode pensar acerca disso? O que é que a gente pode deduzir, concluir acerca dessa relação? Então, as deduções são, como consequência, né? Divida o material aí. Abandonar os estudos, ó, abandono dos estudos. Abandono dos estudos, porque não consegue conciliar a rotina de deveres. Depois, tornar-se analfabeto absoluto. Ó, analfabetismo. Ok? Pode colocar só o quadro. Então, o que a gente está querendo raciocinar aqui, meus amigos, é isso. A estratégia argumentativa, e a gente vai entrar nelas com força daqui a pouco, é justamente esta aqui, a da causalidade. Sim, aí vamos lá botar o símbolo aqui embaixo, ó. Aqui é o delta, né, que é um conjunto de conclusões, deduções a serem feitas a partir da relação argumentativa anterior. Beleza? Fui claro ou não? O que é que me dizem? Tudo bem aí? Pode dividir a tela, por favor? Olha só, galera, uma boa sugestão para esse percurso argumentativo que pode rapidamente ser resumido por período. Veja só, olha como foi que o texto foi construído aí. Primeiro período, retomada do argumento, que é o de amarelo, né? Ou que é a defesa, que é a premissa, mesma coisa, citado na tese. Então, tá lá, ó. Primeiro período, ó, retoma o argumento que foi citado na tese. Então, ó, evasão escolar. Então, em primeiro lugar, é evidente que a evasão escolar contribui diretamente para o índice de analfabetismo no Brasil. Muito bem. Segundo período, exposição do repertório sociocultural produtivo extra-texto motivador. Lembrando que o momento agora é de usar repertório sociocultural que não pertence à coletânea, certo? O repertório central do parágrafo não pertence à coletânea, tem que ser de fora. Aí, ó, vamos lá. Tal realidade pode ser evidenciada, aí está de verde, através de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, os quais mostram que 6,6% da população brasileira é analfabeta. Então, o analfabetismo aqui, qual foi a causa que foi estabelecida para o analfabetismo? A evasão escolar. E, aliás, eu desconfio seriamente que esse tema seja analfabetismo. Eu acho que é analfabetismo. Não é assim, educação de modo geral, não. Eu acho que é analfabetismo mesmo.
Até porque pela a retomada, né, insistente do analfabetismo como consequência, né? Eu estou achando que é analfabetismo esse tema. Não coloquei aí no material, mas está me parecendo ser muito. Então, tá aí o repertório sociocultural. E aí as perguntas que são feitas, elas são muito elucidativas nesse sentido, né? Eu vou mostrar a você daqui a pouco como é que a gente faz isso. Terceiro período, análise, causa, sublinhado, mais efeito, em negrito, mais exemplo em azul, aí eu vou pegar a nota de rodapé do exemplo daqui a pouco, por isso que ele está com 2 ali, mais reforço da problemática. Olha aqui a nota de rodapé do exemplo aqui embaixo, pessoal, ó. A exemplificação, aqui embaixo, no final da página 34, a exemplificação é uma estratégia argumentativa, complementar e facultativa, porém muito importante. Aconselha-se em quaisquer circunstâncias. Então, e exemplificar, professor, é obrigado. Se você perguntar, você, meu aluno, minha aluna, que é acompanhado por mim, que é acompanhado por Normando, se perguntar a gente, eu digo, é obrigado. Eu exijo exemplificação e tiro o ponto por quem não dá exemplo. Certo? Eu tiro o ponto da competência 3, se não houver a devida exemplificação. Certo? O Enem tira ponto meu? Não tira. Mas o texto é completamente diferente. Beleza? É completamente diferente quando você consegue dar um exemplo que consiga singularizar a relação feita. Beleza? Vamos lá. Coloca aí. Não, deixa, tá bom. Dá pra ficar assim. Observação número 1. Cada cor acima será destacada nos textos, para a compreensão já facilitada. Já está destacado. Observação 2. Após cada período citado anteriormente, deve ser aplicado um elemento coesivo sequencial antes de começar o próximo período. Tá aqui, ó. Depois de cada período, você bota um elemento coesivo. A partir disso, né, nesse contexto, ó, percebam que tem aí, certo? Só não tem, depois do segundo período, do segundo parágrafo, né? Tal realidade tem uma coesão referencial, não tem sequencial, mas tem referencial. É sempre interessante aplicar um elemento coesivo depois de cada ponto continuativo. Observação 3. O repertório sociocultural deve ser extra-textos motivadores, obrigatoriamente, para que a competência 2 não seja avaliada como sendo repertório não legitimado pelas áreas do conhecimento, né, o RNL, ou repertório dos textos motivadores, o que acarretaria, em ambos os casos, nota 120, nível 3. Além disso, perceba, agora, na hora da exposição de repertório, a parte verdinha, agora é momento de exposição, o que é uma sequência textual cujo objetivo é explicar e dar informações a respeito de alguma coisa. O objetivo é fazer com que o interlocutor adquira um saber, um conhecimento que até então não tinha. É fundamental destacar que, nos textos explicativos, não se faz uma defesa de uma ideia, de um ponto de vista, características básicas do texto argumentativo. Portanto, não precisa adjetivar teorias, autores, obras, filmes, desenhos. Não há necessidade de acordo com o célebre filósofo Thomas Hobbes, ou, como cita o sociólogo polonês Zygmunt Bauman em sua magnífica teoria da modernidade líquida, os textos explicativos tratam da identificação de fenômenos, de conceitos, de definições. O momento de análise não é esse. Então, não tem necessidade de você elogiar o autor que você está escrevendo. A obra que está sendo colocada, você não precisa tecer nenhum adjetivo sobre ela. Entenda, eu estou falando que não precisa e não que é proibido. Não precisa, não é necessário. Isso não conta ponto para a sua argumentação. Outra visão errada que os alunos têm é achar que adjetivar é argumentar e que contribui para a adjetivação. Então, bom, então se for assim, se eu disser este lápis é azul, eu estou argumentando, né? Mas para muito aluno é. Ah, professor, mas a sua... aí não tem nenhuma adjetivação. Tem sim, meu filho. O azul aqui é predicativo do sujeito. Ele tem função de adjetivo. Cadê a argumentação? E muitas vezes eu digo um negócio que fica, a pessoa não pode nem dizer que Machado de Assis é brilhante. Brilhante tem que ser a sua nota na prova.
E ela vai ser brilhante quando você argumentar devidamente com as relações que estão aqui no quadro, que estão aí no material, e não dizendo que Machado de Assis é brilhante, né? Mas mesmo assim, Natália, essa questão de... Natália acabou de falar aqui, o que pega na argumentação é advérbio, eu acho. Os modalizadores, que é justamente isso que você está falando, né? Os modalizadores, eles são denotadores de opinião e não de argumentação. Eles não vão dizer que você está argumentando, eles vão dizer que você está julgando alguma coisa. A argumentação é a defesa disso. Aí você percebe, Natália, que no texto em que a gente está discutindo, o texto que a gente está discutindo aqui agora, né? Exatamente. Os operadores argumentativos, os modalizadores, eles vão reforçar o que está acontecendo do ponto de vista argumentativo. Só que aí, para que eles apareçam depois, primeiro tem que vir o processo argumentativo. Né? E isso aí é que é a parte mais importante. E a minha queixa é exatamente do apego que muitos estudantes têm a esses operadores argumentativos. Às vezes eu atendo muito estudante, às vezes não, né? Eu atendo muito estudante que vai dizer, professor, mas meu texto não tá cheio de advérbio aí, olha, eu coloquei assim, lamentavelmente. Isso não é minha opinião, não? Isso não... Ó, professor, eu botei aqui, ó, essa triste realidade. Isso aqui não conta como argumentação, não? Calma, meu filho, não é só assim, não. A argumentação não se manifesta na língua só porque você botou um adjetivo no texto, não. É preciso levar em consideração uma série de fatores. Essa parte linguística específica aí, ela é o final. E tem que acontecer, é claro. Certo? Mas eu estou me referindo especificamente agora, que é para a gente não fugir do tema, eu estou me referindo especificamente aqui ao fato de se utilizarem adjetivos e advérbios para a explicação do repertório sociocultural. Só para você dizer o que diz o autor. Só para você dizer o que diz o dado. Só para você elucidar que aquela pesquisa disse tal coisa. Não há necessidade de usar adjetivo para isso. Tá bom? Perfeito. Observação 4. Na análise, você deve fazer as seguintes perguntas para os argumentos citados na sua tese. Aí agora a gente finaliza essa primeira parte da nossa aula, justamente trazendo isso aqui à tona. Preste atenção. Abra aqui o quadro, por favor. Olha só. Eu vou usar agora o mesmo texto, tá certo? Só que eu vou mudar a estratégia de exposição. Em vez de eu fazer aquele do conjunto de argumento da lógica, eu vou fazer dessas perguntas que estão aí. Vamos voltar para o texto no terceiro parágrafo, viu? Só um minutinho que eu vou mostrar a vocês. As seguintes perguntas devem ser feitas. Coloca aí, divida a tela, por favor. Eu vou apagar aqui. Beleza. Olha só. Em segundo lugar, é necessário analisar que o monótono sistema de ensino atual acaba por desmotivar o aluno e por dificultar o interesse pelo estudo e pela continuidade dele. Vamos lá? Qual é a premissa? A premissa é o argumento, né? No caso aí é A2. Quem é A2? A2 é monótono sistema de ensino. Ok, esse aqui é o A2, certo? Espera aí que eu vou abrir o quadro daqui a pouco. Deixa eu anotar tudo, para vocês ficarem vendo o que eu estou anotando e ao mesmo tempo participando. Monótono sistema de ensino é o A2. Qual é a relação que vai ser estabelecida, né? Ou a relação de consequência, né? A relação semântica. A partir disso, pode-se deduzir que tal fenômeno é... Desculpa. Nesse contexto é possível analisar a música de estudo errado, aí vem a expulsão de repertório. Olha aí, pessoal. A música de estudo errado de Gabriel, o pensador, na qual ele critica direto. Tá? Não precisa botar do grande músico brasileiro Gabriel, o pensador que nasceu. Não. Direto. Tá? Na qual ele critica a forma de ensino que vigora,
o qual é caracterizado pela ineficácia e por não estimular o aluno a pensar, a interpretar e a desenvolver o senso crítico. Tudo isso está no repertório, está na música. Quem falar nisso, quem puder escutar, é muito interessante. Dessa forma, é possível compreender que o aluno não desenvolve habilidades que permitam que ele alcance verdadeiramente o domínio da leitura e de outros mecanismos intelectuais, tornando-se, assim, mais suscetível à desinformação e à alienação. A pergunta é a seguinte, aí vamos lá para a relação, né? Vamos para a relação. Relação discursiva ou argumentativa. Isso aqui é que é a parte mais importante. A pergunta que tem lá embaixo do material é a seguinte, repara, ali ó, em negrito, lá embaixo. Por que o argumento, no caso aqui é o 2, por que o argumento 2 contribui para o aumento, para o agravamento ou para a permanência do tema? Ó, pode abrir a tela. Por que A2 contribui para o agravamento, o tema da gente é analfabetismo, né? Do analfabetismo no Brasil. Porque A2, quem é A2? O monótono sistema de ensino. Porque o monótono sistema de ensino contribui para o agravamento do analfabetismo no Brasil. A resposta para isso aqui, minha gente, vai ser o quê? A causa. Por que ele contribui, minha gente? Volta, divida a tela, por favor. Volta para o texto. Ó. Porque o aluno não desenvolve habilidades que permitam que ele alcance verdadeiramente o domínio da leitura e de outros mecanismos intelectuais. Volta para o quadro. Primeira pergunta é essa, certo? Segunda pergunta, vou para cá. Qual, ou pode ser quais também, certo? Qual ou quais o ou os efeito ou efeitos, certo? Dessa causa. Que causa, professor? Essa aqui. A resposta que ele trouxe. Qual é o efeito que essa causa tem? Divida a tela de novo aí. Tornando-se assim, mesma coisa, tornando-se assim mais suscetível à desinformação e à alienação. Resposta alienação e desinformação. É a consequência. E a resposta aqui é a causa, que está aí no texto, que é não desenvolvibilidade, né, de leitura e outros mecanismos. Então, resposta. Eu vou até botar a resposta propriamente. Bora abrir o quadro. Não desenvolve habilidade de leitura nem outros mecanismos intelectuais. Aí a pergunta que toda vez alguém me faz, certo? Quando eu estou dando aula sobre essas relações argumentativas. A pergunta é sempre a mesma. Professor, isso aqui dá certo em todos os temas? Sim. Não é porque isso é... isso é uma técnica coringa. Coringa porra nenhuma, meu amigo. Isso não existe aqui, não. Isso aqui é uma relação argumentativa lógica que pode ser aplicada a qualquer tema. Porque todo tema tem causa e efeito. Será que é difícil pensar isso? Não.
Você pode fazer esse percurso aqui que eu fiz e o outro, mesma coisa, a diferença eu mudei só os nomes. Eu botei lá, premissa, relação, dedução. Premissa, relação, aqui ó, causa e efeito e dedução, deduções, aqui ó, as duas respostas. Agora, é preciso fazer as perguntas certas. E claro, é aí onde eu digo que o nosso curso trabalha com construção. Por que eu estou falando que o curso trabalha com construção? Porque essas respostas aqui, presta atenção, viu? Corte para Jesus. Essas respostas aqui não estão prontas. Quem escreveu, estudou e sabe o que está falando. O que está pronto, professor? O mecanismo argumentativo. Está pronto desde que a gente começou a pensar, há milhares de anos atrás. E sistematizado está desde Aristóteles, também há milhares de anos atrás. Ok? Agora, as respostas não é comigo, não é com Aristóteles, não é com nenhum lógico e nenhum especialista em argumentação. É com você que está escrevendo o texto. Porque não admite-se que uma pessoa vai escrever um determinado tema, né, para dissertar sobre o tema e argumentar e não ter domínio sobre ele, de relações argumentativas básicas. É para isso que a gente está aqui. Estamos claros? Tudo bem aí? Próxima aula, sobre esse tema, nós não paramos. Vamos suspender aqui só para a gente incrementar outra aula a essa realidade, né? E a gente volta, divide o material aí, por favor. A gente volta justamente fazendo outra análise, ó, com outro texto aqui embaixo, que esse aqui é sobre evasão escolar, não é sobre analfabetismo, né? E depois tem um texto sem nada, ó. Aqui embaixo tem um texto completo, sem nada, tá? Sem nenhuma observação, para a gente treinar na hora. Descobrir as relações argumentativas e ver como foi feito isso aqui. Beleza? Mas, por enquanto, hoje, agora, neste momento, a gente para aqui e volta para darmos continuidade a uma análise de uma proposta para a gente perceber como é que nós iremos lidar diante de uma proposta, né? O que analisar, o que pensar e como usar os textos motivadores. A gente volta já.